Tá, Gustavo, eu vou fazer o 2.20, aí eu volto para a sua pergunta aí que você colocou no chat, beleza? Aí me lembra aí se eu esquecer. Então tá, então o 2.20 ele pede para achar a razão do período entre... Ai, gente, peraí, eu fechei a apostila. Deixa eu abrir de novo aqui. Capítulo 2. Deixa eu voltar aqui. Então, a razão entre o período do oscilador harmônico amortecido com o período do oscilador sem ter nenhum tipo de amortecimento, né? Então, tá. Então, só lembrando, esse aqui é o 2.20. Então, o oscilador harmônico amortecido, só lembrando que tem 3 tipos, né? O único que tem alguma periodicidade, né, que tem um período relacionado, é o oscilador harmônico que é chamado subcrítico, né? Então, assim, ele vai tendo oscilações, mas a amplitude da oscilação ela vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Esse aqui é a amplitude de oscilação e aqui é o eixo do tempo. Então, quanto o tempo vai passando, a amplitude vai diminuindo cada vez mais, né? E o tanto que ele diminui, se eu fizer essa curva aqui tangenciando, tá? Essas amplitudes aqui em função do tempo, essa curva aqui é uma curva do tipo exponencial, né? É uma curva que é 1 sobre uma exponencial, tá certo? Então, assim, para tempo igual a zero, ela tem uma amplitude grande, aí à medida que o tempo vai passando, tá? Essa coisa vai diminuindo, né? É uma função tipo 1 sobre e elevado ao tempo, tá? Uma proporcionalidade desse tipo aqui. Tá? Então, ele pede a razão do período desse oscilador amortecido, né, subcrítico, dividido pelo período dele, se ele não tivesse nenhum amortecimento, tá? Então, a gente tem que a frequência do oscilador amortecido, a gente usou esse símbolo ômega-d aqui, então a frequência do oscilador amortecido, ele é igual a raiz quadrada da frequência do oscilador amortecido sem amortecimento ao quadrado, ômega zero, menos gama ao quadrado, tá? Só lembrando aqui onde ômega zero é o oscilador normal. A frequência ômega zero é o raiz de K sobre M, tá? E o gama é essa constante de atrito aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para não colocar nada errado. Deixa eu voltar aqui no oscilador. Ele tem a ver com a constante C, né, que é a constante de atrito que a gente colocou. Gama é C sobre 2M. Tá? Onde C é aquela constante de atrito e M é a massa do objeto. E ele pede a razão dos períodos, né? Então, o período, a gente pode escrever, então, que o período é o inverso, é 2π sobre a frequência, não é isso? Então, o período TD vai ser 2π sobre a frequência ômega d, né?
E o período do oscilador harmônico sem atrito é 2π sobre ômega zero, tá? O exercício, então, está pedindo qual que é a frequência, a razão de TD dividido por T0, tá? Então, fazendo aqui, ó, vai ser 2π sobre ômega D, né? Ômega D. Isso aqui dividido por 2π sobre ômega zero, tá? Aí corto esse 2π com esse 2π, esse ômega zero vem aqui para cima, né? Vai ficar ômega zero dividido por ômega D, tá? Ok, aí agora eu vou ter que descobrir quem que é esse ômega D e quem que é esse ômega zero. O negócio desse exercício é que ele não me fala quem que para eu calcular o ômega D e substituir aqui, ele não me fala quem que é essa constante de atrito gama, beleza? Mas uma outra informação que ele me deu, ele me falou que esse oscilador ele dá N oscilações, tá? Então, por exemplo, aqui ele dá uma oscilação, duas oscilações, três oscilações em um certo tempo, tá? Então, deixa eu só reler aqui do jeito que ele fala. Então, ele fala que a amplitude do oscilador harmônico amortecido diminui para 1 sobre E do seu valor inicial depois de N ciclos completos, tá? Então, ele tinha uma certa amplitude inicial aqui, tá? E depois de N ciclos, ele caiu para um outro valor, e ele fala que esse valor é 1 sobre E, tá? Então, só lembrando aqui, ó, a equação que descreve a oscilação desse oscilador harmônico x de t, a gente escreveu ela como sendo assim, ó, A é elevado a menos gama t vezes cosseno de ômega d t mais uma fase, tá? Esse primeiro termo aqui, ó, ele está descrevendo a amplitude do oscilador harmônico. Como que essa amplitude aqui, ó, ela está dependendo do tempo, beleza? Então, você vê que ela vai decaindo em função do tempo por causa dessa exponencial aqui, tá? Então, o que o exercício está me falando é que essa amplitude aqui, ó, a e elevado a menos gama t, tá? Isso aqui vezes n períodos, tá? Então, se eu pegar isso aqui n períodos depois, tá? Desculpa, deixa eu colocar assim, não. Vou colocar assim. Tá? Então, depois de n períodos, então quer dizer, o tempo aqui vai ser n vezes o período td, beleza? Isso aqui é igual à amplitude. Aí ele fala que a amplitude ela cai para o valor de E elevado a menos 1 sobre E. Tá? Então eu posso cortar esse A com esse A, e agora eu tenho essa igualdade aqui, ó, aí a partir dessa igualdade eu posso isolar quem que é o gama. Tá? Então daqui, ó, colocando a igualdade, que é exponencial do lado esquerdo e do lado direito tem que ser iguais, então menos gama vezes n td tem que ser igual a menos 1. Tá? Ou seja, gama tem que ser igual a 1 sobre n td. Beleza? Ou gama é 1 sobre deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo, né? 1 sobre gama, a TD é 2π. 2π. 2π
N, e aqui vai ficar o ômega D. Acho que é isso. Então tá. Então agora eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou voltar nessa equação, tá? E pegar essa equação e substituir o valor de gama aqui. Tá bom? Tem alguma dúvida até aqui, gente? Porque a partir daqui vai ser só conta. Tem alguma dúvida? Então por mim tá tranquilo. Tá. Então tá. Então agora que a gente sabe quem que é gama, então eu vou tentar isolar esse ômega D daqui, ó. Então, desta equação, tá? Vamos guardar essa relação aqui do TD sobre T0, daqui a pouco a gente vai usar ela. Tá? Então, daqui a gente tem que ômega D ao quadrado vai ser igual a ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado. Gama ao quadrado vai ser ômega D ao quadrado sobre 4π ao quadrado vezes n. É isso? Aí agora vamos isolar aqui, ó. Então, passando um ômega D para cá, vai ficar assim, ômega D ao quadrado, vou colocar ele em evidência. Vai ficar ômega D ao quadrado, que multiplica 1. Passando isso aqui para cá, vai ficar 1 mais 1 sobre 4π ao quadrado, n, igual a ômega 0 ao quadrado. Tá? Agora, isolando o ômega D, então, ômega D vai ficar ao quadrado, vai ficar igual a ômega 0 ao quadrado dividido por 1 mais 4π ao quadrado vezes n. E aqui vai ficar ômega D é igual a raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado. Quer dizer, ômega 0 ao quadrado pode sair da raiz, né? Vai ficar só ômega 0. Professor, Oi? não é n ao quadrado, não? É, desculpa. Aqui é tudo n ao quadrado. Então, aqui vai ficar ômega 0 dividido sobre 1 mais 1 sobre 4π ao quadrado, n ao quadrado. Então, aqui eu achei o ômega D. Tá? Então, agora a gente vai voltar nessa relação. Eu fiz uma confusão aqui, né, de posições aqui, mas vamos voltar nessa relação aqui, ó. Então, ó, TD dividido por T0 é igual a ômega 0 sobre ômega D. Ômega 0 sobre ômega D. O ômega D está aqui, ó. Ômega D é ômega 0 dividido por 1 mais... Opa, aqui faltou a raiz. Raiz quadrada. Raiz quadrada. 1 mais 1 sobre 4π ao quadrado, n ao quadrado. Tá? Aí corta esse ômega 0 com esse ômega 0. Esse 1 sobre essa raiz que está aqui embaixo, ela vai subir aqui para cima e vai ficar raiz de 1 mais 1 sobre 4π ao quadrado, n ao quadrado. Tá? Aí fica sendo essa aí a relação do oscilador. Tá? Que é o que o exercício pede. Tá? Então, duas Professor, coisas. Oi, pode falar. minha internet tá um pouquinho ruim, aí na hora que você perguntou se tinha dúvida, não desbloqueava o telefone por nada. Nessa parte do... Por que você colocou elevado a menos 1? Esse 1 aí Essa são de aqui. onde? Isso. Por que você está Tá. comparando ele com o outro? Tá. O exercício, ele fala o seguinte, ele fala que a amplitude desse oscilador, ele vai ter diminuído por um valor que é 1 sobre E,
depois de N ciclos completos. Tá? Então, esse E elevado a menos 1, né, que é o 1 sobre E, então, é exatamente isso aqui, ó, a amplitude do oscilador, depois que ele passou por N períodos, então eu coloquei aqui, ó, que o tempo que passou foi N vezes o período, a amplitude dele foi para E elevado a menos 1. Tá? Então, isso aqui é um dado do exercício mesmo. Ah, tá, entendi. Obrigado. Entendeu? Beleza. Só para ficar mais claro aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó. O exercício fala, por exemplo, vamos supor que inicialmente a amplitude do movimento era essa aqui, tá? Aí ele, por exemplo, ele veio até aqui, deu um ciclo, tá? Depois veio até aqui, deu 2 ciclos. Aí depois veio até aqui e deu 3 ciclos. Então ele está falando que depois de N ciclos, então que depois de 3 ciclos aqui, a amplitude inicial era essa e depois ela veio parar para um valor aqui que é elevado a... Vou escrever aqui. É elevado a menos 1. Seria isso. Beleza? Mais alguma dúvida desse aí, gente? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem uma dúvida aqui no chat. Então, a dúvida é do oscilador harmônico forçado. Tá? É um exercício que eu coloquei, um exercício extra, né? Então, a força externa do oscilador harmônico, ele não tem atrito, primeira coisa, tá? E ele tem uma força externa que é igual a F0 cosseno de ômega t. Tá? E pede para escrever a solução particular do movimento, calcular a amplitude e a fase. Tá? Então, vamos lá. Então, oscilador harmônico forçado. Então, a gente vai ter aqui um sistema massa-mola, tá? Então, tem uma mola de constante K, uma massa M, tá? Então, por exemplo, se eu tirar a mola do equilíbrio na direção X positiva para cá, tá? Eu vou ter uma força da mola na direção negativa para cá, né? A mola quer fazer a massa voltar para a posição de equilíbrio. Tá? E além da força da mola, a gente tem uma outra força, que é a força externa. A gente tem uma força externa sendo aplicada aqui. Então tá. Então vamos começar aqui. Esse problema tem duas formas de ser resolvida, tá? Eu vou partir o problema do princípio aqui, que é bom que a gente vai relembrando os passos aqui, tá? Mas uma outra forma seria a gente resolveu, né, nos vídeos das aulas, né, e a apostila também ela resolve esse mesmo problema, mas com atrito, tá? É um problema mais difícil de ser resolvido, mas assim, é o problema fisicamente mais real, né? Porque por causa de ter o fato de ter atrito, tá? Aí você pode pegar soluções que foram achadas durante a derivação, né, da amplitude, da fase, com atrito, e depois pegar essas equações e colocar que o atrito é igual a zero, tá? Aquela constante de atrito, aquela constante gama, tá? É só fazer o gama ser igual a zero, tá?
E aí você vai chegar no resultado correto, tá? Vai chegar nos mesmos resultados que eu vou chegar aqui. Tá? Então, isso aí seria uma forma. Então, dessa outra forma aqui, eu vou partir do início, tá? Então, a gente tem que massa vezes aceleração, tá? Então, a aceleração é a derivada segunda da posição x no tempo, tá? É igual a somatória das forças. Então, a gente tem a força da mola. A força da mola é menos kx, tá? Pela lei de Hooke. E tem a força externa. A força externa do problema é F0 cosseno de ômega t. Deixa eu só ver. É só um ômega mesmo, né? Ômega t. Tá? Então, só reescrevendo essa equação diferencial aqui. Então, a gente tem a derivada segunda no tempo em x, passando o kx para o lado de cá. Isso aqui é igual a F0 cosseno de ômega t. Tá? Bom, a gente quer, a primeira coisa, é achar qual é a solução particular, né, dessa equação diferencial. Tá? Então, qual que é a solução xp de x particular para essa equação diferencial aqui? Tá? Então, assim, existe... Quando o tempo... Se a gente pegar o tempo inicial t igual a zero, tá? Existe um certo tempo, tá? Que o oscilador ele vai ter uma a função x que descreve a solução dessa equação aqui para um tempo inicial, tá? Um tempo perto do tempo igual a zero, ela vai ser uma combinação linear de duas equações, dessa equação e dessa equação sendo a força externa igual a zero, tá? Isso porque o oscilador ele leva um tempo, tá? Eu aplicando essa força externa, ele fica com uma solução meio bagunçada, até que depois de um tempo, tá? A gente chama a duração desse tempo um tempo transiente, então ele gasta um certo tempo até atingir um estado, vamos chamar assim, um estado que a solução vai ser a solução particular do problema, que vai ser a solução onde o oscilador ele vai ter a mesma cara dessa função da força externa. Tá? Isso faz sentido porque assim, a força externa está forçando, né, o oscilador a vibrar, tá, nessa frequência ômega, que é dada pela força externa. Tá? Aquela frequência que o oscilador tem, que é raiz de K sobre M, é o caso que não tem força externa aplicada nenhuma. Se tem a força externa, tá, ele é forçado a ter essa frequência ômega aqui. Tá? Então, quando isso acontece, tá, no instante inicial isso não é muito bem definido, tá, ele demora um tempo, mas depois de um certo tempo ele passa a oscilar com essa mesma frequência aqui da força externa, e a partir desse tempo a gente chama que essa aqui é a solução particular do problema. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que o oscilador, a função particular, né, ela vai ser uma certa amplitude, que não necessariamente é a mesma amplitude da força externa, tá? Mas ela vai oscilar com a mesma frequência ômega de t da força externa, mas além disso ela pode ter uma certa fase, uma fase φ, que é diferente da força externa aqui. Beleza? Então, assim, o oscilador ele pode estar fora de fase, ele pode ter uma amplitude diferente da força externa, mas a frequência ômega, isso aqui tem que ser igual, tá? Para essa solução particular. Tá certo? Então, tá. Então, o que eu vou fazer? A gente está sugerindo isso aqui como solução do problema. A gente vai substituir aqui nessa equação diferencial e ver se a gente chega numa igualdade, né? Para ver se essa solução satisfaz essa equação diferencial. Então, para eu substituir aqui, eu tenho que calcular a derivada segunda de xp. Então, eu vou calcular a primeira derivada primeira. Então, a derivada de cosseno de ômega t é menos seno de ômega t vezes a derivada do que está aqui dentro.
Tá? Então, vai sair o ômega para fora. Então, vai ficar menos A ômega seno de ômega t mais φ. Tá? Deriva mais uma vez. Então, a derivada segunda aqui, então, vai ficar a derivada da função seno, que é cosseno, vezes a derivada que está aqui dentro. Então, vai sair um ômega aqui para fora, vai ficar assim, menos A ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ. Beleza. Substituindo aqui na equação diferencial, a gente vai ficar assim, ó, m a menos m a ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ, mais k, vezes x, que é esse aqui, ka, cosseno de ômega t mais φ, igual a f0, cosseno de ômega t. Tá? Vou colocar aqui o cosseno de ômega t mais φ em evidência nessa equação aqui, só para ficar mais fácil aqui, vai ficar menos ma ômega ao quadrado mais ka vezes cosseno de ômega t mais φ é igual a f0 cosseno de ômega t. Tá? Bom, eu cheguei aqui nessa relação aqui, tá? E para essa relação aqui, para isso aqui ter solução, tá? Eu vou ter que assumir dois valores dessa fase φ. Tá? Para isso aqui ter solução, ou essa fase φ, ela vai assumir um valor φ igual a zero. Tá? Então, vou só substituir por φ igual a zero e mostrar que tem solução. Tá? Aí depois eu vou mostrar para o outro φ. Tá? Então, essa equação aqui vai ter solução quando φ igual a zero. Então, quando φ igual a zero, a gente tem que menos ma ômega ao quadrado mais ka vezes cosseno de ômega t mais zero, né? É igual a f0 cosseno de ômega t. Aí eu posso cortar esses dois cossenos de ômega t, tá? E daqui eu tiro a amplitude, ó. Essa equação aqui eu posso colocar a amplitude A em evidência, eu vou ficar A igual a K menos M ômega ao quadrado é igual a F0. Isolando o A aqui, então A é igual a F0 dividido por K menos Eu acho que M encontrei meu erro, professor. Foi não ter chamado o φ de zero. Ah, tá. Então, para essa equação aqui ter solução, tá? A gente vai ter que forçar esse φ aqui ser igual a zero. Tá? Um outro φ que tem solução seria o φ igual a π. Tá? Vou mostrar aqui. Ó. φ igual a π também tem solução. Ó. Vai ser menos ma ômega ao quadrado mais ka é igual a cosseno de ômega t mais π, que é igual a f0 cosseno de ômega t. Então, aqui vai ficar menos ma ômega ao quadrado mais k. Agora, cosseno de ômega t mais π, tá? Isso aqui é a mesma coisa que menos cosseno de ômega t, né? Se eu pego o cosseno de ômega t e somo o π, ele vai para o valor negativo do cosseno. Né? Então, aqui vai dar f0 cosseno de ômega t. Então, agora eu posso cortar o cosseno de ômega t com ômega t, e aqui vai ficar um menos 1 multiplicando, né? Então, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, eu vou isolar a amplitude A. Então, isolando a amplitude A, então vai ficar assim, ó, vai ficar M, lembrando que tem o menos 1 multiplicando, então vai ficar, aqui o que era menos vira mais,
K. Você tirou o A, professor? Ah, é. Beleza. Deixa eu achar aqui. M ômega ao quadrado mais K. É igual a F0. Então, daqui a amplitude é F0 sobre M ômega ao quadrado mais K. Beleza? Não é menos ômega, não? Quer dizer, menos M ômega ao quadrado. Faltou um menos aqui, ó. Na verdade, aqui o menos é porque tem esse menos do cosseno de ômega t aqui. Então, quando eu corto esse cosseno de ômega t com ômega t aqui, vai ficar um menos 1 multiplicando. Então, aqui vai ficar mais m ômega ao quadrado e vai ter um menos k aqui. Aqui faltou um sinal de menos. Tá? É o inverso do que dá para φ igual a zero. Tá? Isso aqui está tudo no denominador. Tá? Bom, então as fases que podem existir são essas aqui, é zero ou π. Tá? Qualquer valor que der no meio aí, essa equação aqui não vai ter solução. Tá? Aí agora, a questão pergunta o que vai acontecer quando... Deixa eu mudar para a página seguinte aqui. Ó. O que vai acontecer quando a frequência ômega da força externa, quando ela for igual a ômega zero? Tá? O que vai acontecer? Então vamos ver aqui. Ó. A gente tinha uma fase φ igual a zero. E a gente, para φ igual a zero, a amplitude é F0. Deixa eu ver aqui. K sobre M ômega ao quadrado. K menos M ômega ao quadrado. Tá? Deixa eu reescrever essa equação aqui. Eu vou dividir tudo por um numerador e denominador pela massa M. Tá? Então vai ficar assim, ó. F0 sobre M dividido por K sobre M menos ômega ao quadrado. Só dividir tudo pela massa. Agora, K sobre M é a frequência do oscilador ômega zero, né? Se o oscilador não tivesse a força externa, é a frequência natural do oscilador. É ômega zero ao quadrado. Menos ômega ao quadrado. Tá? Então, daqui ó, a gente vê que quando o ômega é igual a ômega zero, tá? Essa amplitude A aqui, ó, ela vai dar F0 sobre M dividido por zero, né? Então, essa amplitude aqui, ela vai para 1 sobre zero, que diverge. Tá? Ela vai para infinito. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer para aquela outra solução, quando φ igual a π, tá? A amplitude, ela vai para F0 sobre M. A outra é só isso aqui invertido, né? É só trocar a ordem aqui. Ômega zero menos ômega zero ao quadrado, tá? Quando o ômega é igual a ômega zero, a amplitude aqui também vai para infinito, né? Beleza? Se a gente fizer o gráfico, vou fazer o gráfico aqui, da frequência da força externa, tá? Em função da amplitude do oscilador harmônico forçado. Eu vou colocar aqui que a frequência ômega zero está aqui no meio, tá? Então, se eu pegar essa função aqui, ó, quando o ômega é menor do que ômega zero, tá? Então, ou seja, ômega zero está aqui, eu estou desse lado desse gráfico aqui, tá?
essa função aqui vai ter um comportamento com uma função do tipo 1 sobre ômega ao quadrado, que vai dar uma curva desse tipo aqui, assim. Tá? E exatamente em ômega igual a ômega zero, essa coisa aqui vai para infinito, essa amplitude aqui vai explodir. Tá? E quando o ômega é maior do que ômega zero, ou seja, do lado direito aqui, do ômega zero, tá? A função também tem essa função 1 sobre ômega ao quadrado, que vai dar uma coisa assim. Então, ela começa com amplitude infinita, tá? E vai diminuindo a amplitude. Tá? E aqui embaixo, se eu fizer o mesmo gráfico de ômega aqui, com ômega zero, só que aqui é para a fase φ, tá? Aí a fase φ para ômega menor do que ômega zero, ou seja, a esquerda de ômega zero, a fase é igual a zero. Então, a fase tem esse valor, tá? E depois, para ômega maior que ômega zero, a fase tem o valor π, né? Que é zero, aqui é π. Tá certo? Exatamente em ômega igual a ômega zero, esse valor de fase aí não é bem definido, não, tá? Ela pode ter qualquer valor aí entre 0 e π. Aí, então, assim, isso aí seria o oscilador harmônico, então, forçado, né, sem atrito, tá? Então, você vê que é parecido com o caso do oscilador harmônico com atrito, só que com atrito, o que acontece? A amplitude, ela não vai para infinito, ela não diverge para infinito na frequência igual a ômega zero, tá? Então, ela fica uma curva, como se fosse uma curva, como se fosse mais suave, né? Que isso aqui, né? Ela vai dar uma curva desse tipo aqui, tá certo? Ela vai ter um valor de amplitude máximo, né? Ela vai ter uma certa largura muito bem definida, e etc. Tá? Beleza? Aí também o valor de fase, né? Quando você põe atrito, o valor de fase para a frequência, na frequência de ressonância aqui, a fase dá π sobre 2 também, né? Então, ela tem um valor definido, né? Aqui a gente não tem um valor bem definido. Ô, professor, você tira uma dúvida para mim? Sim. É da 2.15, é porque eu tô com uma dúvida. Eu achei a energia total, mas eu tô querendo saber sobre o período, como se, que eu não sei se eu tô certo fazendo, que eu peguei raiz quadrada de massa dividido por K vezes arc cosseno vezes x dividido pela amplitude. Aí eu usei a amplitude igual a raiz quadrada de 2 vezes energia total dividido por K. Tá certo? Deixa eu ver. Bom, vamos fazer ele aqui, porque esse problema, deixa eu só ler ele aqui. Se eu não me engano, a gente não tem o valor da constante de mola K. A gente não, para ele, a gente não tem o valor da constante de mola. Então, eu não sei se fica bem, se desse jeito você fez, você vai conseguir escrever que não seja em função desse K que não foi dado. Professor, Oi. antes de você fazer esse próximo aí, só tirando mais uma dúvida em relação a esse exercício que nos dá na tela, ele fala para mim considerar algumas outras coisas. Quando o W é menor que a frequência natural, a gente vai ter quando o W é maior que a frequência natural, a gente vai ter uma amplitude negativa. O que significa essa amplitude negativa? Negativa? Fazendo W0 menor que menos W2, vamos ter uma amplitude negativa. O que significaria isso? Peraí, não vai ter amplitude negativa aqui, não.
aqui, ó, igual o gráfico que eu fiz aqui, para o valor de ômega menor do que ômega zero, tá? Então, o valor de amplitude é esse aqui, tá? Então, você vê que como o ômega aqui é sempre menor do que ômega zero, porque eu estou desse lado da esquerda do gráfico aqui, ó, estou nessa região, tá? Então, a amplitude é sempre positiva, tá? Agora, quando eu passar para um valor de ômega maior do que ômega zero, aí você tem que olhar para essa função de amplitude aqui de baixo, ó, tá? Aí, essa aqui, o valor da amplitude vai ser sempre positiva também, porque o ômega aqui, ela é maior do que ômega zero sempre, é só nesse lado de cá do gráfico aqui, ó, só do lado direito, tá? Então, a amplitude é sempre positiva. Ah, tá. Então, de qualquer jeito, eu ia ter que achar esse φ igual a π também, né? Ah, tá. Achei O que só o zero ia... φ igual a zero é para quando a frequência é menor do que ômega zero. E o φ igual a π é para quando a frequência é maior do que ômega zero. Tá? Então, tem essas duas soluções. Beleza, obrigado, professor. Porque, senão, assim, a amplitude negativa não ia ter significado aí nesse caso, não. Tá? Então, elas têm que ser positivas mesmo. Quem que perguntou? Eu perguntei, Augusto. A Augusto. 2.15, eu estou numa dúvida nela. Vou ler ela aqui. Uhum. Aí eu vou começando, aí você me fala onde que você está, qual parte que é a sua dúvida. Então, duas partículas de massa M1 e M2 executam um movimento harmônico simples de amplitude A1 e A2. Qual é a razão entre os períodos T1 e T2 se a energia total da partícula 1 for 2 vezes a da partícula 2? Então, deixa eu escrever essas coisas aqui. Então, a gente tem M1, duas massas M1 e M2. Então, essa aqui, ela tem uma amplitude A1. Tá? Essa aqui tem uma amplitude de movimento A2. E eu tenho essa partícula 1 aqui com energia E1. E ele fala que peraí. Tá. A energia total da partícula 1 é 2 vezes a da partícula 2. Então vou chamar isso aqui de E1, e ela é igual a 2 vezes a energia da partícula E2. Tá? Deixa eu só botar isso aqui no formato de quadro aqui. Então, a outra partícula tem M2, amplitude A2, e ela tem energia E2. E ele quer achar a razão dos períodos T1 e T2. T1 sobre T2 é igual. Beleza. Deixa eu... Tá, beleza. Então, olha só. Vamos primeiro trabalhar nessa relação aqui, T1 sobre T2, tá? Período 1 dividido pelo período 2. Tá? Então, só lembrando, período T, ele é 2π sobre ômega. Né? Período é 2π sobre ômega, que é a mesma coisa que 2π raiz de... que é K sobre M, então vai ser raiz de massa sobre K. Não é isso? Sim, é isso. Então, período T2, então aqui a gente vai ter 2π sobre
Deixa eu fazer aqui, 2π vezes raiz de K sobre... Aí aqui vai ser K1 sobre M1, tá? Que é da partícula 1, dividido por 2π raiz de K2 sobre M2. Corta esse 2π com esse 2π. Aí aqui a gente vai ficar assim, raiz de... O professor, não seria... acho que você colocou K, porque K1 sobre M1 é o contrário, não M1 sobre K1. Não estou fazendo errado. Obrigado. Né? É M sobre K. Então, M1 dividido por K1, aqui M2 dividido por K2. Então, aqui está errado. Então, aqui vai ficar M1 M1 dividido por M2, e aqui vai ficar assim, K2 dividido por K1. Né? Bom, então o problema desse exercício aqui, ó, o M1 e M2 são dados. Ele fala que M1 é M1 e M2 é M2. Agora, K1 e K2 não é dado no problema. Tá? Mas, por outro lado, ele me deu qual que é a amplitude de movimento e me deu qual que é a energia do oscilador. Tá? Então, só relembrando aqui, ó, a energia do oscilador, a energia E, tá? Ela é o quê? A soma da energia cinética. Então, a energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado, mais a energia potencial. A energia potencial do oscilador é meio de kx ao quadrado. Tá? Então, ele me fala que o oscilador ele tem uma energia máxima E2 e a energia máxima de E1 é igual a 2 vezes E2. Tá? Para eu achar qual que é a energia máxima do oscilador, tá? Isso aqui é uma equação que vale em qualquer ponto, né? Então, assim, se o oscilador estiver na posição de equilíbrio, ou se ele estiver lá na amplitude máxima, esse valor de energia é sempre igual, porque a energia se conserva. Tá? Então, ó, eu vou ver qual que é a energia na posição de amplitude máxima. Tá? A amplitude máxima é quando né, no sistema massa-mola é quando eu estico a mola o máximo possível, tá? Aí nesse ponto a amplitude é máxima, tá? E a velocidade da massa é igual a 0. Aí seria 1 sobre 2 vezes K, amplitude ao quadrado? Isso. É isso que eu Tá. substituí aqui. Uhum. E eu não Aí estou seria confuso. E igual a meio de K vezes amplitude ao quadrado. Tá? Isso aqui é a energia do oscilador. Tá? Então, agora eu posso isolar o K, que eu não conhecia antes. Agora eu sei quem que é o K, porque o problema me dá quem que é o A, as amplitudes, ele me dá quem que a energia é. Tá? Então, daqui eu vou substituir, eu vou isolar o K. Então, K é igual a 2 vezes a energia E, dividido pela amplitude ao quadrado. Tá? Aí agora eu vou voltar aqui nessa relação aqui, T1 sobre T2 é igual a M1 sobre M2, K2 sobre K1. Vai ficar assim, 2 vezes a energia é 1, dividido por amplitude A1 ao quadrado, vezes aqui sobre K1. Então, sobre K1 vai ser 2 vezes... aqui é 2, desculpa, né? K2, que é 2 vezes a energia é 2, dividido sobre a amplitude A2 ao quadrado. Divididos
Sobre K1. K1 é esse aqui, é 2 sobre E1. E aqui em cima é A1 ao quadrado. Beleza? Aí, então, vai ficar assim, raiz de M1 sobre M2, vezes. Esse 2 pode cortar com esse 2, tá? Então, aqui vai ficar energia 2, aqui vai ficar o A1 ao quadrado, aqui fica o A2 ao quadrado, e E1. Agora, o problema fala que E1 é igual a 2 vezes E2. Então, vou colocar aqui. Isso aqui é 2 vezes E2. Tá? Aí eu posso cortar esse E2 com esse E2. E aqui, então, vai ficar raiz quadrada de M1 sobre 2 vezes M2. E aqui é A1 ao quadrado dividido por A2 ao quadrado. É isso mesmo, eu entendi, professor. Aí, na verdade, a resposta seria A1 sobre A2 vezes raiz quadrada de M1 sobre 2M. Beleza. Obrigado, viu? É porque Beleza. eu confundi, usei aquela outra fórmula lá, porque eu fiquei confuso de usar o arquicosseno, eu não estava entendendo fazer. Dali Mais acho que não complicado. ia ter saída não, viu? Beleza. Obrigado. Falou. Então, só tirando um A1 e A2 de dentro da raiz, aqui vai ficar A1 sobre A2, raiz de M1 sobre M2. Beleza. Professor, Oi. eu tenho mais uma dúvida em relação à matéria em si, de Tá. todos até então. Eu não consegui ainda ver o terceiro, a terceira, terceiro capítulo, porque as coisas estão muito corridas e eu não consegui ver ainda. Mas no primeiro, na verdade no primeiro não, mas no segundo, a gente mexeu muito com o integral e intervalo das integrais. E a maioria das coisas que eu errei foi os intervalos das integrais. Integrava errado os intervalos e aí não chegava na posição ou na velocidade correta. Tem uma dica para isso? Eu sempre tenho que fazer tipo da posição inicial até um V, depois eu faço desse V até coisa. É errado eu fazer de 0 ao V final? Tá. É meio uma bagunça, né, em relação a isso. Bom, se você lembrar de até se for algum exercício específico, você me fala aí, que aí eu até faço. Deixa eu pensar aqui. Tem um exercício, eu acho que talvez ele ilustra bem isso aqui, que é o 2.5. Vê se seria aí, tipo, esse seria o... Ele... Tem um 2.5 e 2.3 também. Dá no mesmo caso. Esse eu também dei uma falhada por causa dos intervalos. Aí no dia que você fez esse exercício aqui na sala, aí foi que clareou. Mas aí eu preciso. Porque esse é até um pouco mais fácil, que esse tem, né, uma função, uma reta diferente. Então dá para você perceber que são intervalos diferentes. Mas acho que o 2.3, por exemplo, é mais. O 2.1, na verdade, é um pouco mais chato. Tá. Tem um 2.1 e o outro, vocês falaram, é 2.3? É isso? É 3 Isso. ou 3? É porque é 3. É o Tá. 2.3C, eu também estou com dúvida. O 3 eu consegui até a letra A, eu consegui chegar na resposta do livro. A B ele não tem, né? Então não sei. Mas na C, ele fica um pouco estranho, porque ele tem você tem a força, vezes é igual a força inicial, mais K vezes V.
Aí você Tá. precisa de dar a posição em função da velocidade. Só que aí eu não consegui chegar no resultado do livro, que aparece um LN lá também. Aí ficou bem. Tá. Não consegui entender. Então, vamos lá. Eu não vou resolver o 2.1 todo, não. Eu acho que eu até fiz ele todo em alguma dessas aulas. Mas aí eu vou começar o 2.1 só para pegar nesse ponto dos limites da integral aqui, tá? E depois a gente vai fazer o 2.3. Então, né, no 2.1, a partícula está inicialmente em repouso. Então, no tempo t igual a zero, é aplicada uma força constante F0. Tá? Depois do intervalo t0, a força dobra de valor. E encontrar a velocidade da partícula, o deslocamento total no instante t igual a 2t0. Então, só desenhar o gráfico da força aqui. Ó. A força em função do tempo, ela é F0 entre o tempo t, entre 0, né, e t0. Então, ela é essa função aqui, tá? E depois ela é 2F0. Tá? Então, ela assume o valor de 2F0. E aqui tem o tempo 2T0, que é o tempo que ele quer saber, né, o tanto que ela andou e qual que é a velocidade que ela chega lá em 2T0. Tá? Então, assim, como a função força ela muda, tem intervalo, ela tem funções diferentes, né, para cada tempo, então você tem que dividir o problema em duas partes. Então, o tempo entre 0 e T0, tá? E depois fazer para o tempo T maior do que T0. Tá? Então, aqui a gente tem que massa vezes aceleração, então, derivada no tempo da velocidade é igual a F0. Tá? Então, aqui a gente tem que dv dt é igual a F0, só passando a massa aqui dividindo, tá? E agora, então, para eu achar como que é a velocidade em função do tempo, eu vou integrar dos dois lados dessa equação, né? Então, aqui, vou passar o dt multiplicando e vou integrar os dois lados dessa equação, tá? Bom, aí vem... Agora a gente tem que colocar os limites de integração, tá? Então, ela fala que no instante de tempo t igual a zero, tá? Então, a partícula vai começar do tempo t igual a zero e ela fala que ela parte do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. Tá? Bom, aí agora que eu vou chamar a atenção aqui, ó. Aqui você tem duas opções, tá? Você pode integrar entre 0 e t0, indo até aqui, tá? Então, você vai encontrar qual que é a velocidade que a partícula tem nesse instante de tempo t0, tá? Ou então você pode colocar um tempo arbitrário aqui. Você pode falar assim, ó, eu quero saber para um instante de tempo t qualquer, então a partícula pode estar aqui no meio do caminho, por exemplo, quero saber qual que é a velocidade que ela tem. Tá? Qual que é a diferença desses dois jeitos aqui? Tá? Do primeiro jeito, t0 é um número, tá? T0 podia falar assim, é 2 segundos. Depois de 2 segundos, qual que é a velocidade da partícula? Aí o problema vai te voltar à velocidade que não é uma função. A velocidade é um número também. Eu vou falar assim, ó, em 2 segundos a velocidade era, sei lá, 10 km por hora. Beleza? Só que eu não vou conseguir, se eu integrar com os limites, sendo esse número t0 aqui, eu não vou estar achando qual que é a função que descreve como que a velocidade depende do tempo da partícula. Tá?
Então, então, assim, sugestão, tá? É você trabalhar sempre com os limites finais aqui da partícula, tá? Sendo um tempo arbitrário t qualquer, tá? E aqui sendo uma velocidade v qualquer. Isso significa que se eu pegar um tempo t nesse ponto, aqui eu vou estar te falando, a velocidade nesse tempo é tal. Se eu te perguntar qual que é a velocidade nesse ponto, aí você sabe me dizer, sabe? Você consegue me dizer aqui qual que é a velocidade em qualquer ponto daqui. Tá? Eu acho melhor fazer isso do que simplesmente você integrar aqui no tempo final t0 e me falar qual que é a velocidade nesse tempo, mas isso não vale para nada do que está aqui para trás. Tá certo? Então, eu sugiro integrar desse jeito. Então, dessa forma, você vai estar calculando como que a velocidade... Então, integrando aqui, ó, integral de dv é v, então, a função v de t é igual a f0 sobre mt. Tá? Então, de novo, se eu quero saber a posição agora, a posição é dx dt, né? Quer dizer, a velocidade é dx dt. Então, isso aqui é f0 sobre n vezes t. Então, isso aqui vai ficar dx é igual a f0 sobre mt, passando o dt multiplicando, né? dt. Eu posso integrar os dois lados da equação. Tá? Aí, de novo, o limite de integração. Tá? Então, o limite inicial é o tempo t igual a zero. E qual que é a posição inicial? Tá? Eu vou falar que a posição inicial é zero. Tá? Ela poderia ser qualquer outra coisa. O problema também não fala, né? Não fala qual que é a posição inicial. Tá? Mas eu vou colocar que é zero para facilitar. Aí, de novo, ao invés de colocar o limite final como sendo esse tempo t0, eu vou colocar como sendo o tempo t. Tá? E uma posição x qualquer. Tá? Aí, na hora de integrar isso aqui, eu vou estar calculando, então, x de t é igual a f0 sobre n, integral de t dt vai dar t ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, então aqui ó, eu descobri quem que é a função v de t e quem que é a função x de t para t menor que t0. Tá? Se eu quiser saber aqui quem que é a velocidade no tempo t0, aí eu venho cá e substituo. Tá? Então, para t igual a t0, então a velocidade em t igual a t0 é igual ao quê? É igual a f0 sobre n vezes t0. É isso. E aqui, mesma coisa, se eu quiser saber quem que é a posição no tempo t igual a t0, é f0 sobre 2n, t0 ao quadrado. Beleza? Aí agora tem que fazer o problema nessa segunda parte aqui, né? Desculpa. O tempo t, maior que t0. Aí, nesse caso, né, a gente vai ficar aqui massa vezes aceleração, mdv dt é igual a 2f0. Tá? Bom, aí aqui a gente pode fazer o mesmo procedimento, né, deixa eu só pular aqui, ó. Aí agora aqui vai ficar assim, uma integral de dv é igual a 2f0 sobre n e uma integral de dt. Tá? Agora a gente tem que olhar aqui quem que é os limites de integração. Tá? Essa função da força, ela só vale para o tempo, a partir do tempo t0, né? Então, qual que era o tempo inicial aqui? Então, é t0, tá? Indo até um tempo t qualquer, tá? E aqui, qual que era a velocidade que ela tinha em t0? Aí a gente olha aqui
na parte anterior aqui, a gente calculou que a velocidade que ela tinha aqui era F0 sobre m t0, tá? Até uma velocidade v qualquer. Tá? Bom, aí resolve, tá? Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é, na hora de escolher esse limite de integração aqui final, tá? Não coloca direto que é a situação final, não, tá? Que é tipo assim, depois do tempo 2t0, por exemplo. Primeiro, faz a integral com os limites de integração, supondo que é um tempo t qualquer, tá? Porque aí você vai estar calculando qual que é a função velocidade. E depois você substitui no final. Tá? Vários outros exercícios, por exemplo, exercício que jogava uma bolinha para cima com atrito do ar, e perguntava quanto tempo que ela gasta, ou então perguntava qual que é a velocidade final que ela volta, tá? Vários exercícios desses, não coloca direto a posição final ou o tempo final da partícula, não. Coloca um tempo qualquer e depois faz a substituição no final. Tá? Porque, por exemplo, tá? Tem alguns exercícios que isso dá problema. Nesse exercício em específico, tá? Não vai dar diferença. Mas olha só, se você tivesse... Isso aqui só para ficar mais evidente, tá? Se nessa equação aqui, ó, você tivesse não integrado por um tempo t qualquer, mas sim para t0, tá? Você estaria achando aqui que a velocidade v de t0 é igual a f0 sobre n vezes t0, tá? Quando você fez isso aqui, ó, isso aqui virou um número, tá? Isso aqui não é uma função, tá? Isso aqui não é função, tá? Lógico que aqui está a letra, né? T0, mas isso aqui ele quer dizer que é um tempo muito bem específico. Isso não é uma função de como que a velocidade depende do tempo. Então, a partir dessa equação aqui, ó, você não pode integrar ela para achar qual que é a velocidade. Fazer igual a gente fez aqui, ó, dx dt é igual a f0 sobre m t0. Eu acho que é aí que está o problema, professor. Tá? Você não pode fazer isso porque isso aqui agora é um número, isso aqui não é função mais. Tá? Então, quando você vai integrar, ó, integral de dx, passando o dt para cá, f0 sobre m t0 dt, e você vai fazer essa integral, como isso aqui é um número, isso não é função, isso aqui pode sair da integral, isso aqui vai ser f0 sobre m t0 integral de dt, tá? Que é diferente disso aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, essa integral aqui é diferente dessa aqui. Tá? Então, por isso que você não pode substituir diretamente aqui o t0, porque depois, se você quiser integrar para achar a posição, você não pode fazer isso. Tá certo? Porque você já tinha substituído lá desde o início, que é t0, e aquilo lá não deixou de ser função, virou um número. Tá? Para esse exercício, o resultado vai dar exatamente igual, tá? Porque essa força aí é uma força constante, mas se não fosse constante, ia dar problema. Os resultados iam dar diferente. Tá? Mas fazer desse jeito daqui de baixo, que está em vermelho, né, isso aqui está errado. Conceitualmente está errado. Beleza? Professor, bom dia. Bom dia. Eu posso tirar uma dúvida de uma questão da lista de hoje? Pode. Deixa eu ver só que horas são. São 9h20. Deixa eu só ver, porque me perguntaram da 2.3 também. Fazer ali antes. Ah, beleza. Beleza? Qual que vai ser a sua questão? Pode falar de uma vez.
É a 2. Peraí, deixa eu só conferir. Acho que é a 2.14. Tá. Então, já já eu faço ela aí. Eu vou na 2.3 e vou logo fazer a letra C, que eu acho que deu mais problema aí. Então, F igual a F0 mais KV. O problema pede a velocidade V em função de x. Então, não é V em função do tempo, mas sim V em função de x. Então, olha só. Segundo a lei de Newton, m dv dt é igual a F0 mais KV. Tá? Bom, eu vou modificar a segunda lei de Newton aqui para ver, porque se eu integrar isso aqui, eu vou estar calculando quem quer V em função do tempo. Tá? Mas o exercício quer V em função de x. Tá? Então, é mais fácil a gente mudar essa equação aqui e calcular diretamente, achar a função V em função de x e não V em função do tempo. Tá? Então, para isso, vou fazer a seguinte coisa. Então, aqui eu vou derivar a velocidade não em função do tempo, mas eu vou derivar em função da posição, e depois eu vou derivar a posição em função do tempo. Tá? Aqui, se eu cortar esse denominador com esse numerador aqui, o dx em cima com o dx embaixo, se eu cortar esses dois, eu volto para essa equação daqui de cima. Então, a gente não fez nenhuma mudança. Isso aqui é igual a F0 mais KV. Tá? Agora aqui a gente nota que aqui, ó, dx dt, o que é dx dt? Dx dt é igual a V. Tá? Então vai ficar mv dv dx. Tá? Essa velocidade eu passei para o lado de cá. F0 mais KV. Beleza? E aqui agora, então, ó, desse lado aqui eu tenho uma função, que é essa aqui, F0 mais KV, que é uma função da velocidade V. E o integrando dv está do lado de cá dessa equação. Então, eu vou passar essa função, que depende de V, para do lado de cá. Para ficar junto. Tá? Então, aqui vai ficar mv dv dividido por F0 mais KV. Isso aqui é igual a passar o dx multiplicando igual a dx. Aí eu posso integrar os dois lados dessa equação. Tá? Então, aqui eu vou ficar com m. O m pode sair da integral. Integral de v sobre F0 mais KV dv igual a integral de dx. Tá. Deixa eu ver aqui o que é melhor a gente fazer aqui. Agora eu tenho que resolver essa integral. Tá? De v sobre F0 mais KV dv. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos chamar esse denominador aqui de u. Vou fazer uma mudança de variáveis aqui, tá? Bom, antes de fazer isso, eu tenho que colocar os limites de integração, né? Então, a posição inicial é x, é 0, desculpa. Tem uma posição x qualquer. A velocidade, não sei se ele fala alguma coisa. Parte do repouso. A velocidade inicial é 0 também, e até uma velocidade v qualquer. Tá? Então, ao resolver isso, eu vou estar achando quem que é v em função de x.
Tá? Então, agora vamos fazer uma substituição de variáveis aqui. Ó. Vamos chamar U igual a F0 mais KV. Beleza. Então, deixa eu só ver aqui se não vai dar problema. Tá. Então, aqui está a integral em função de V, né? Para eu deixar essa integral em função de U, então, primeiro aqui eu vou derivar du com relação a dv, a V. Então, du dv é igual a k. Derivando essa relação aqui. E daqui eu consigo isolar o dv. Então, dv é igual a du dividido por k. Tá? E dessa relação aqui também, ó, dessa substituição que eu fiz aqui, eu vou isolar esse v, tá? V igual a u sobre k menos f0 sobre k. Tá? Então, agora eu vou substituir nessa integral aqui. Tá? Vou fazer aqui, tá, gente? Então, vou fazer aqui, depois a gente volta para a equação. A integral de v f0 mais kv tv, aqui está de 0 a tv. Então, isso aqui vai ficar igual. Então, v, tá aqui, ó, v é u sobre k menos f0 sobre k, tudo dividido sobre u, né? Vezes dv. dv é du sobre k. Então, vezes du sobre k. Então, agora vamos arrumar essa bagunça aqui. Então, aqui eu tenho um k no denominador, aqui também tem um k no denominador, então vai ficar 1 sobre k ao quadrado. Posso tirar da integral, porque é constante. Integral de... Aí aqui vai ficar u sobre u, que é 1. Tá? Então, vai ficar 1. Menos f0 sobre u. Tá? Vezes integral de du. Tá? Então, aqui vai ficar assim, 1 sobre k ao quadrado. Integral... vou só tirar esse parênteses aqui. Vai ficar integral de du menos 1 sobre k ao quadrado menos f0 sobre k ao quadrado, integral de 1 sobre u du. Tá? Deixa eu ir para a próxima página aqui. Vou repetir aqui, tá? 1 sobre k ao quadrado, integral de du, menos f0, integral de du sobre u, né? E agora os limites de integração, tá? Que a gente vai ter que colocar. Olha só, o limite de integração era indo de 0 até a velocidade v. Tá? Quando a velocidade v é igual a 0, eu voltando aqui, ó, para a relação de u com v, né? Então, quando v é igual a 0, o u inicial é igual a f0. Tá? Então, essa integral aqui vai começar de f0. E aqui vai até a velocidade v. Né? Então, quando a velocidade é igual a v, o u é igual a f0 mais kv. Então, vai de f0 até f0 mais kv. F0 mais kv. Bom, agora a gente pode integrar. Então, vai ficar 1 sobre k ao quadrado. Então, aqui vai ficar a integral de du, que é u. Né? Substituindo aqui, vai ficar f0 mais kv
menos F0, tá? E aqui vai ficar F0 sobre K ao quadrado. Então, integral de du sobre u é ln de u. Ln de u, então, substituindo, né? Então, vai ficar ln de F0 mais KV menos ln de F0. Então, aqui é igual 1 sobre K ao quadrado. Então, aqui esse F0 corta aqui esse menos F0 aqui. Aqui vai ficar vezes KV menos F0 sobre K ao quadrado. Subtração de ln eu posso substituir por ln de F0 mais KV dividido por F0. Tá? Então, agora vamos voltar lá no exercício aqui na integral. Então, aqui a gente tinha a massa vezes a integral eu acabei de resolver, vezes a integral de dx, que é x. Então, voltando aqui, então a gente vai ficar com a massa vezes isso tudo aqui. Então, aqui tem um k ao quadrado, corta aqui esse k aqui em cima. Tá? Então, vai ficar m que multiplica v sobre k menos. Esse menos, eu posso inverter esse ln de novo, tá? Então, aqui vai ficar mais ln de F0 sobre F0 mais KV. Isso aqui é igual a integral em dx, que é x. Beleza? Acho que é isso aí. Então, aí tem como... Bom, ele pede como que V depende de x, né? Aí tem que inverter essa equação aqui para conseguir escrever V em função de x. Tem resposta na apostila desse aqui? A resposta eu coloco em função da posição mesmo. Deixou assim em função de x. Porque não vai ter jeito de inverter mesmo, não. Bom, aí é isso aí. Teve alguma dúvida em alguma passagem? O chato é essa integral, né? O mais chato. Então, vamos lá, o outro exercício era o 2.15. Não, como é que é? 14? Isso. Então, 2.14. Então, uma partícula executando um movimento harmônico simples de amplitude A passa pela posição de equilíbrio com velocidade de V0 e pergunta qual que é o período de oscilação. Ok, vamos ver aqui. Então, o período de oscilação é 2π sobre a frequência. Né? Então, é 2π vezes raiz de m sobre k. Os dados do problema, ele fala que ele tem uma amplitude A, tá? E na posição de equilíbrio, a posição de equilíbrio é quando x é igual a zero, né? No x é igual a zero, a velocidade v é uma velocidade v0. Beleza. Então, assim, o período é 2π vezes raiz de m sobre k, mas ele não dá nem m nem k, né?
mas ele dá amplitude e dá essa velocidade V0. Então, a gente tem que conseguir relacionar amplitude e velocidade V0 com essa razão aí, M sobre K. Né? Então, o caminho aqui, você pode falar. Que eu fiz, só que eu fiquei meio em dúvida se estava certo ou não. Que eu coloquei que como falou que que o V0 é no ponto de equilíbrio, então é o lugar que a velocidade é máxima, que a velocidade e a energia cinética é total, que é igual à energia total do sistema. Que aí eu igualei o K ao quadrado com mv ao quadrado sobre 2. Tá certo, é isso mesmo. E eu peguei o M não, desculpa. Eu peguei o K e eu substituí ele por M4π ao quadrado sobre T ao quadrado. Que essa relação eu tirei do... Peraí que... Não sei se você precisa disso, não. Eu acho que só na hora que você igualou a energia, dali já você conseguia escrever o período. Quer ver? Vou fazer igual você fez aqui. Então, só vou escrever aqui só para ficar claro. A conservação de energia, né? Então, a energia do sistema é meio de mv2 mais meio de kx2. Tá? Então, no ponto de amplitude máxima, a gente tem que a posição x é igual à amplitude máxima e a velocidade v é igual a zero. Então, nesse caso aqui, a gente pode escrever energia como sendo meio de k vezes a ao quadrado. E no outro ponto é o ponto que é equilíbrio. Na posição de equilíbrio, x é igual a zero e a velocidade é igual a v0. Então, a energia ela vai ser meio de mv0 ao quadrado. Né? Aí, a energia no oscilador harmônico simples, ela se conserva, né? Então, essas duas energias aqui são iguais. Tá? Aí, olha só, para achar o período, eu quero saber a razão de M sobre K. Eu posso juntar essas duas equações aqui para achar a razão M sobre K também. Ó. Tá? Eu vou chamar essa aqui de equação 1, essa aqui de equação 2. Tá? Se eu pegar a equação 2 e dividir pela equação 1, tá? Olha só, a gente vai estar achando o que é a equação 2 dividido pela equação 1. Então, vai ficar meio de m p0 ao quadrado dividido por meio de k vezes a ao quadrado. Isso aqui é igual a energia dividido pela energia. Né? Então, esse aqui, um meio corta com esse meio, essa energia corta com essa energia, então isso aqui é igual a 1, né? Então, daqui, ó, eu consigo saber que a razão m sobre k, vou isolar agora essa razão aqui, ó, m sobre k, aqui tem um v0 ao quadrado, vezes a ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Então, daqui eu tenho que m sobre k é igual, agora isolando aqui, vai ficar a ao quadrado sobre v0 ao quadrado. Tá? Aí a gente volta na relação do período aqui. Então, período t é 2π sobre raiz de mk. Então, a ao quadrado, v0 ao quadrado. Então, vai dar 2π a sobre v0. Entendi. O que eu tinha ficado em dúvida é que eu fiquei meio perdida se eu podia ou não expressar o período em função de outras variáveis que não fossem a massa e a constante elástica. Pode sim, tá? Não é usual
né? Isso aí mais foi para esse problema em particular, né? Porque o mais usual é a gente saber qual que é a massa do oscilador e qual que é a constante de mola da mola, né? Mas é igual a gente acabou de fazer aí, dá para reescrever isso aí em função de outras variáveis, né? Mas Ok. pode, não tem problema não. Ok, muito obrigada. Beleza. As perguntas aí, pessoal? O professor, eu tentei fazer a 12.16, mas eu não consegui achar muito bem. Eu achei a amplitude, mas eu não achei o período. Eu acho. Não sei se está certo ou errado meu. Tá. Vamos ver aqui. O 2.16. Então, uma partícula executando um movimento harmônico simples tem velocidade v1 quando o deslocamento é x1. E a velocidade v2 quando o deslocamento for x2. Encontra o período e a amplitude de movimento. Pensar aqui também, tem que pensar. Então, 2.16. Então, a gente tem a posição x1 com velocidade v1 e ele passa depois numa posição x2 com velocidade v2. Né? Então, nesse ponto aqui, quando ele tem posição x1 e velocidade v1, ele tem uma energia E1, vou chamar de E1, que é meio de massa vezes velocidade v1 ao quadrado mais meio de kx1 ao quadrado. Quando ele passa por essa outra posição aqui, a energia é E2. E E2 é meio de mv2 ao quadrado mais meio de kx2 ao quadrado. Né? Ok. Pensar aqui. Deixa eu ver, ele fala mais alguma coisa? Partícula. Pode falar. Professor, eu fiz assim, igualei isso, é a mesma coisa que energia total, é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes K vezes amplitude ao quadrado. Aí eu igualei as duas. Aí eu achei amplitude, eu achei massa dividido por K vezes velocidade 1 ao quadrado menos velocidade 2 ao quadrado, mais x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Não sei se talvez seria amplitude, mas o período que eu não consegui achar. Pois é. Estou pensando aqui Que como, acho- porque, por exemplo, sua resposta ficou em termos da massa e da constante K, que porque não é se dado o problema, né? porque se a amplitude for a mesma, eu acho que é a mesma, né, amplitude. Não, essas duas equações de energias aqui, elas têm que ser iguais, e elas têm que ser iguais ou na amplitude, né, igual a meio de K ao quadrado, por exemplo. Agora eu estou vendo como que... Pode passar esse 2 aí para o outro lado e dividir pela energia, vai ficar
igualar as duas equações, não? Vamos ver aqui. Então vai ficar mv1 ao quadrado mais kx1 ao quadrado é igual a 2 vezes E. Esse E1 e E2 eles são iguais, né? E a equação de baixo é m v2 ao quadrado mais k x2 ao quadrado é igual a 2 vezes E. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar. O negócio que eu tô com essas duas equações e tem três incógnitas aqui, né? Tem essa incógnita, quer dizer, tem a incógnita M, a incógnita K e a E. Deixa eu ver aqui se tá me faltando alguma coisa. Bom, tá faltando alguma coisa, alguma informação aqui. A gente sai do lugar. Quem falou por último aí, era isso que você estava pensando? Era isso, e aí você tentar achar uma relação entre de M sobre K para achar o período. Pois é. O problema é qual que é essa relação. Mas sabe como que eu fiz? Eu coloquei porque os dois são dois vezes a energia, né? Que dá o resultado. Então Isso. eu coloquei assim, M1 é M vezes velocidade 1 ao quadrado mais K vezes X1 ao quadrado é igual a M velocidade 2 quadrado isso tudo é igual a 2E, né? Aí seria, o E seria, energia seria a mesma coisa do que 1 sobre 2 vezes K vezes amplitude ao quadrado. Aí, essa forma que eu achei, não sei se estou certo. Tá. Eu passei tudo que tem para um lado e tudo que tem K. Sim, Ele fosse igual. Aqui vai dar. Agora acho que vai dar aqui, ó. É isso mesmo. Então aqui eu vou juntar o que tem M pro lado de cá e o que tem K pro lado de cá. Vai ficar assim, mv1 ao quadrado menos m v2 ao quadrado é igual a k. Já vou colocar aí. X2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Vai ficar m. Então vou passar dividindo esse k aqui agora. Então vai ficar assim, m sobre k é igual. Eu vou colocar aqui, já podia ter colocado em evidência aqui, né? A massa M. Vai ficar M sobre K, então vai ficar x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado, dividido por V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Beleza, então aqui a gente achou a razão M sobre K. Então, período T é 2π raiz de M sobre K. Então, vai ficar 2π raiz dessa coisa aqui. x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado dividido por V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Esse é o período. E a amplitude máxima, né? Então, tá. Então, a energia na amplitude máxima, é meio de K vezes amplitude ao quadrado,
isso aqui tem que ser igual a... Deixa eu ver aqui. Ai. Então agora... Deixa eu voltar aqui. Então, meio de K ao quadrado é igual... Queria ver se tinha um jeito mais fácil aqui. mv1 quadrado sobre 2 mais K. Tá, então... Acho que é isso mesmo. Então, esse 1/2 vai cortar com isso daqui. Então, aqui vai ficar amplitude ao quadrado, vou passar esse K dividindo. Então, vai ficar M sobre K vezes V1 ao quadrado, mais... K vai ficar K dividido por K, né? Que dá 1. Então, mais x1 ao quadrado. Então, a amplitude vai ficar igual. M sobre K é o que a gente acabou de achar aqui. x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado dividido por V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado mais x1 ao quadrado e raiz quadrada disso tudo aí. Eu acho que é isso. Tem resposta? Não, essa aqui não tem resposta na apostila. Só tem os números ímpares, eu acho. Só tem os números mesmo. Então tá, mas é isso aí. Tá, com certeza. Obrigado. É isso aí. Beleza, por nada. Mais dúvidas aí, gente? Bom, se não tiver mais dúvida, vamos encerrar então. Aí, qualquer coisa vocês me mandam aí no fórum ou nas mensagens, tá bom? Manda mensagem com a dúvida. E só lembrando, hoje tem que entregar a segunda lista de exercícios, tá? Aí a tarefa tá lá no Moodle até às 6 horas da tarde, tá? Para poder anexar lá o exercício de vocês. Beleza? Beleza, professor. Obrigado, bom dia. Falou, gente. Bom dia. Tchau. Bom resto de semana aí. Obrigado.